continue nos dando sabedoria, continue, Pai amado, usando poderosamente o professor Alex para que ele possa transmitir todo o seu conhecimento para todos nós que estamos aqui interessados em crescer em graça, em sabedoria do Pai. Damos graças, fique conosco, meu Pai, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna e nós somos completamente dependentes de Ti. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gravação eu já iniciei, tá? Nosso combinado era que eu ia deixar uma aula gravada, estreando nesse momento, né, no caso, 7h30, no YouTube, tá? Porém, a semana passada foi muito corrida, eu acabei não conseguindo gravar, levei meu equipamento para gravar lá em Feira de Santana, só que eu também não consegui, até porque eu estava tentando poupar minha voz para conseguir pregar, né? Eu preguei sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, e eu estava assim com a voz um pouco comprometida, e aí acabou que eu tinha condição de gravar, mas eu decidi não gravar, e eu falei, se eu chegar num horário que dê para entrar na aula, eu vou entrar, questão de honra mesmo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês nessa 1 hora, quer dizer, 54 minutos, que eu ainda tenho aqui, é exatamente o que eu ia fazer com a aula já pronta, né, para fazer a gravação, certo? Normalmente eu não faço a edição, porque a correria é muito grande, então eu pego num tiro só e peço a Deus misericórdia para que a gravação já fique logo boa. Então é como se fosse uma aula mesmo, sendo ministrada ali naquele momento, né? Aqui, como eu estou com vocês, não tem como editar. Então, a mesma coisa são as aulas gravadas, tá? Se você acha que eu edito, faço alguma coisa, não, eu gostaria muito de ter tempo, né? Fazer aquelas coisas bonitas aí que os youtubers fazem, mas eu não sou youtuber, não tenho as manhas, então eu gravo a aula normal, certo? E disponibilizo para vocês, tá bom? Então, por isso que eu falei que eu entraria, mas eu sei também que alguns já me justificaram, né? Que como a aula seria gravada, então ia assistir em outro momento, acabou assumindo um outro compromisso, e eu entendo, né? Eu entendo que é justificável, né? Quando é uma coisa que aparece, alguma situação, às vezes, familiar, então a gente compreende bem, tá certo, queridos? Eu quero compartilhar com vocês aqui, antes de entrar na nova disciplina, eu quero abrir aqui o nosso cronograma, para vocês observarem que a gente tem se esforçado para seguir, tá? Com exceção das aulas gravadas. Eu não sei se alguém notou isso, mas o planejamento que eu fiz para aulas gravadas, eu mudei ele assim radicalmente, tá? Por quê? Porque eu fui seguindo aquilo que eu ia percebendo aqui nas aulas online, tá? Então, se vocês observarem, a gente está seguindo aqui o nosso programa, tá? A gente iniciou 10 de fevereiro, aqui a gente tem os sábados como prometido, nós tivemos alguns sábados que... Só um minutinho, gente. O quê? Aqui. Pronto. Eu não consegui enviar aulas em alguns sábados, mas também isso foi proposital, quando eu percebi que vocês estavam sobrecarregados. Lembra que alguns sábados eu não mandei aula, porque eu percebi que vocês estavam com dificuldade, por exemplo, para fazer o trabalho. Então, eu falei, gente, eu não vou mandar, porque vai ser mais coisa, mais conteúdo, e aí vocês vão acumular, e isso não é didático, isso não é pedagógico, isso não acrescenta. O importante é a gente fazer as coisas no ritmo e aprender, tá? Então, a gente já foi aqui por introdução bíblica, método de estudo bíblico, hermenêutica, homilética, geografia bíblica,
Panorama da história da igreja. Foi o que nós concluímos, tá? Se alguém ainda tiver dúvida com relação ao trabalho, não é para ter. É um trabalho muito simples. Vocês vão narrar de alguma forma a história da igreja de vocês, a história da igreja local, tá? Como é que ela foi fundada, como é que ela começou. Ah, mas pastor, a minha igreja não tem assim muito documento, não tem data, não tem pessoas vivas da época que foi plantada a igreja. Então, e aí, como é que eu faço? Aí tem a outra opção, que é escolher um tópico, tá? Vocês vão pegar a apostila, a minha sugestão é que vocês sigam a apostila. Ou então, dá uma olhada nas aulas gravadas e vejam quais foram os tópicos que a gente trabalhou, certo? Aí vocês irão escolher um desses tópicos e desenvolver um argumento dentro daquilo que você entendeu, daquilo que você compreendeu, nada muito extenso, tá? Então, você vai fazer é como se você fosse fazer um comentário em cima daquilo que você entendeu dessa parte da história da igreja, tá? Então, aí vocês podem escolher uma ou outra coisa, certo? Não precisa fazer os dois modelos que eu estou sugerindo. Eu não criei o link ainda, tá? Até agora ninguém disse que já terminou o trabalho, então eu estou assim, crendo que vocês estão ainda produzindo. Então, ainda essa semana eu libero o link para que vocês possam mandar o arquivo de vocês, tá? E quem tiver dificuldade de mandar pelo link, faz do mesmo jeito que tem sido até aqui, me manda pelo WhatsApp, foto, se for o caso, né, do caderno, das suas anotações, print, o que você conseguir mandar pelo WhatsApp, tá bom? Então, hoje, o que é que nós estamos iniciando aqui? Essa disciplina, Teologia Sistemática, ela é uma disciplina dupla. Ela vai contar como duas, tá? Então, Teologia Sistemática 1 e Teologia Sistemática 2, tá certo? Que é nada mais, nada menos do que uma organização das principais teologias que a Bíblia tem, certo? E aí eu vou explicar para vocês nessa matéria. Pastor, qual é a diferença de teologia e doutrina? Qual é a diferença, por exemplo? Teologia bíblica. Eu ouço muito falar assim, não, porque isso aqui é teologia bíblica. Ok. Normalmente, quando a gente fala de teologia bíblica, a gente está falando de alguma doutrina bíblica, por exemplo, justificação pela fé. Então, nós somos justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo e tal. Isso é uma doutrina bíblica? É. Então, isso é uma teologia bíblica. Beleza. Ah, mas a teologia sistemática, então, não é bíblica? Calma lá, calma lá. Ela é bíblica, sim. Porém, a teologia sistemática ela tem uma característica que ela envolve um pouco da teologia histórica, ou seja, como é que essa doutrina foi abordada ao longo do tempo? Pelos apóstolos, depois pelos pais da igreja, depois pelos concílios que foram acontecendo. Como é que essa doutrina foi abordada? Então, a teologia sistemática ela acaba pegando um pouco disso. Outra coisa também, quando a Bíblia fala de temas que são complexos, a teologia sistemática ela vai tentar organizar esse tema complexo e vai tentar explicar por diversos olhares, tá? Então, a teologia sistemática, ela é bíblica, sim, mas a teologia bíblica, ela está preocupada só com o que o texto bíblico diz, certo? E ela é uma teologia boa. Eu costumo dizer que ela é suficiente para praticamente tudo que a gente estuda da Bíblia. Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui, ó. Dons do Espírito Santo. É uma doutrina bíblica? O que é que vocês acham? Fala para mim aí no chat. Dons do Espírito Santo. É uma doutrina?
é uma doutrina bíblica? Sim ou não? Fala aí no chat aí para mim. Cadê vocês? Não foram na cozinha não, né? Volta aqui. Aí, um monte de sim. Então, os dons, muito bem, muito bem. Os dons do Espírito fazem parte de uma doutrina da Bíblia. Beleza. Só que é uma teologia bíblica, é uma doutrina bíblica, sim. Só que o que é que a teologia sistemática faz? Ela vai dizer assim, opa, dons do Espírito Santo é uma doutrina bíblica. Mas a gente precisa pegar essa doutrina e colocá-la dentro de uma sistematização. Então, quando a gente vai estudar a sistematização dessa doutrina, aí a gente já não chama mais de dons do Espírito Santo. A gente chama de pneumatologia. Calma, não fiquem desesperados, porque eu vou falar uma a uma, tá certo? Por isso que vão ser 2 módulos. Então, assim, quando eu estou falando de doutrina do Espírito Santo, e o dom está dentro dessa doutrina maior, é como se fosse um guarda-chuva. A pneumatologia é o guarda-chuva maior. E dentro desse guarda-chuva maior, tem outras doutrinas que fazem parte. Então, por exemplo, outra doutrina. O Espírito Santo é uma pessoa? É. Eu posso fazer uma teologia bíblica pegando todos os textos bíblicos sobre essa doutrina para provar que o Espírito Santo é uma pessoa? Ele fala, ele se entristece, ele tem várias características de pessoa. Ele não é uma força ativa, ele não é uma energia, como alguns acreditam dessa forma. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ok. Só que essa doutrina pequena, entre aspas, tá, gente? Pequena porque ela faz parte de um pacote muito maior. Então, o Espírito Santo, sendo uma pessoa, está dentro de qual sistematização da teologia? Pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, é só para a gente entender. Outra doutrina que é bíblica. Como é que o Espírito Santo age com pessoas que não são crentes ainda? Ele convence do pecado, da justiça, do juízo. Ok. Como é que o Espírito Santo age em quem já é crente? Aí ele habita, ele é selo, ele é penhor, ele está dentro de nós, entendeu? Então, ainda que a gente fique cantando às vezes, né, desesperadamente, Espírito, Espírito, que desce como um fogo, né? Vem como em Pentecostes. Aí a gente tem uns que vão pedir para o Espírito Santo vir de novo. Aí ele diz assim, opa, calma lá que eu já estou aqui. Eu já estou dentro de você, já desde o dia que você nasceu de novo, eu já estou dentro de você. Mas aí, eu não estou fazendo uma crítica à música, não. Eu canto essa música. Mas eu entendo que na hora o próprio Espírito Santo faz uma tradução ali, porque a gente canta, às vezes, algumas coisas que não faz muito sentido com aquilo que já aconteceu. Né? Então, a, a habitação do Espírito Santo é uma doutrina bíblica. Só que ela está dentro de um sistema maior, que é a pneumatologia. Então, tudo o que a Bíblia fala sobre Espírito Santo está dentro de uma sistemática chamada pneumatologia. Deu para entender o que seria, então, sistemática, né? Doutrina, teologia sistemática, ela é diferente de teologia bíblica, mas elas não são adversárias, pelo contrário, elas são complementares. Eu conheço pastores que falam, não, eu gosto só de teologia bíblica. Não quero nem saber o que é que, né, as pessoas do passado ensinaram sobre o Espírito Santo. Não, eu vou para a Bíblia e tá bom. Só que aí, a maioria desses pastores que pensam assim, eles vão
correr um risco maior. Vão correr um risco maior. Os pregadores também, não só pastores, os pregadores que pensam dessa forma, eles vão correr um risco maior de ensinar algo que no passado já foi condenado como heresia. Já foi dito, gente, isso aí é heresia. Por que eu falei aqui, ó? O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força ativa, ele não é uma energia. Por quê? Porque no passado, quem tentou ensinar dessa forma, a igreja veio e disse: opa, isso aqui é heresia, meu amigo. Isso aqui é heresia. Por quê? Porque quando você vai para a Bíblia, você não vê o Espírito Santo como uma energia, como uma força ativa, não. Você vê como uma pessoa que impede os discípulos de ir para determinado lugar, para determinada cidade, que fala ao coração da igreja, que convence pessoas do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, todas essas características não podem ser ignoradas e a gente simplesmente dizer que ele não é uma pessoa, tá? Eu acabei antecipando algumas coisas aqui da aula, mas não tem problema, é só para a gente ter essa noção, ok? Então, parabéns para vocês que chegaram até aqui no curso. Olha que a gente já está chegando aí, ó, reta final, minha gente, reta final, tá? Então, a gente tem aí agosto, setembro, outubro e um pouquinho de novembro. Então, temos 3 meses pela frente, tá? Sem pressa, sem desespero, sem agonia. Eu acredito que o Senhor, ele tem acrescentado graça, né, sobre as nossas vidas, tanto em mim como professor e na vida de vocês também, tá bom? Comentários até aqui, gente? Querem comentar, tirar alguma dúvida do que eu falei até aqui? Tá dando para entender a lógica, por que a gente colocou as disciplinas nessa ordem? Tá tudo ok, né? Eita, tá todo mundo baqueado hoje aí, viu? Ninguém nem quer, não quer nem se atrever de ativar o microfone. Pronto, mas aí o joinha serve também. Então vamos lá. Agora, só parece, Gilson, só parece, viu? Relaxa que você vai ver que não tem assim bicho de 7 cabeças, não, tá? Aí eu vou projetar aqui, eu vou fazer hoje o quê? Uma introdução do que é teologia sistemática, tá? E tem gente que se assusta mesmo, porque normalmente envolve muita leitura, como tudo na vida, né, gente? Para a gente aprender algo novo, a gente vai ralar mais um pouco, né? Todo conhecimento novo, tudo aquilo que a gente está vendo pela primeira vez. Quem já viu alguma coisa sobre isso aqui, eu tenho certeza que já vai ser mais. Pronto, Wilton. Wilton está perguntando se seria um subgrupo. Eu vou explicar para vocês agora o que eu falei de maneira antecipada, agora eu vou falar de maneira sistematizada aqui, tá certo? E aí, se ficar dúvida ainda, depois dessa explicação mais sistematizada, eu vou tirando, ou o que tiver no chat, ou que vocês se posicionarem, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter aqui é o que seria teologia, tá? O que seria teologia? Eu fiz questão de não chamar assim curso de teologia básica, né? Curso básico de teologia. Não sei se vocês observaram isso. Eu fiz questão desde o início de chamar o curso de querigmáticos, curso de formação de pregadores e professores, justamente porque eu não queria que ninguém ficasse assim com receio. Tá? Ah, não, eu não quero fazer curso de teologia porque Deus não me chamou para ser pastor. Ah, mas ele me chamou para ser pregador da palavra? Sim. Ele me chamou para ser um professor, um mestre, um discipulador? Sim. Ah, então esse curso aí é para mim. Então, por isso que eu quis tirar esse peso do nome, tá? Mas teologia, gente, é aquilo que nós temos feito aqui desde o início do curso, tá?
Teologia. Então, a palavra teologia, logos, é interessante, porque o próprio Jesus, quando diz lá em João, né, no primeiro capítulo do Evangelho de João, quando fala do verbo que estava com Deus, do verbo que se fez carne, a palavra verbo ali é logos. E logia tem a ver com a palavra logos, que é o quê? É razão, mas não razão em termos racionalistas, né? Tipo assim, eu só aceito o que minha razão entende. Não é isso. Razão no sentido de entendimento, de conhecimento. E Theos? Theos seria o quê? Deus. Então, teologia nada mais é do que estudar aquilo que Deus se deixou manifestar. Antes eu dizia assim, né? Não, teologia é o estudo sobre Deus, seus atributos e suas manifestações. Ok. Mas aí depois eu fui amadurecendo esse conceito e pensando o seguinte, peraí, Deus, ele não pode ser objeto de estudo. Deus é Deus. Então, o que a gente estuda, na verdade, é o que Deus revelou de si. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra revelada de Deus. Aquilo que ele revelou de si está na Bíblia. Então, quando a gente diz que está estudando teologia, a gente está estudando Deus? Não, porque em tese ele não pode ser objeto de escrutínio. O que é escrutínio? É aquilo que você, sabe, vai buscar as minúcias, você vai entender. Se você tentar entender Deus em toda a sua existência e plenitude, você vai ficar doido. Você não vai dar conta. Porque quem vai entender a mente eterna de Deus? Então, como diz um teólogo, que eu sempre esqueço o nome, ele pegava a Bíblia, né? Pior que eu estou sem Bíblia aqui agora na minha mesa, por incrível que pareça. Ele vamos supor que aqui é uma Bíblia, ele pegava a Bíblia e dizia assim, isso aqui, com respeito, com reverência, é o que nós podemos suportar de Deus. Então, Deus, por misericórdia, ele permitiu se revelar para que a gente o entendesse. Então, a teologia Strong, depois eu vou mostrar para vocês, eu tenho vários materiais. Strong, ele é nada mais que um comentarista de teologia, tá? Strong, ele vai, na sua enciclopédia de teologia e filosofia, ele vai dizer o seguinte, embora a palavra teologia seja empregada, às vezes, em escritos dogmáticos, a gente vai ver também o que é isso, né, dogmático, para designar um simples departamento da ciência, olha aí, Hilton, mais ou menos o que você perguntou, ó, designar um simples departamento da ciência que trata da natureza e atributos divinos, o uso prevalecente, ou seja, embora ela possa ser usada para isso, como se fosse um departamento, uma área da ciência que estuda Deus, seus atributos, tá? Isso pode ser, mas ele vai dizer o seguinte, o uso prevalecente, ou seja, o uso que prevalece desde Abelardo, que é um teólogo do século XI e XII, né? Desde Abelardo, que intitulou o seu tratado geral Teologia Cristã, né? O qual abrange, sob esse termo, todo o acervo da doutrina cristã. Por isso, a teologia trata não só de Deus, mas das relações entre Deus e o universo. Motivo porque falamos da criação, da providência e da redenção. Então, Strong, ele pega esse conceito de teologia dizendo o seguinte, olha, a gente pode estudar Deus, o seu caráter, os seus atributos revelados, aquilo que está na Bíblia. A gente pode estudar isso? Pode e deve.
Mas não é só isso que a gente faz quando estuda teologia. A gente estuda também as relações de Deus com o universo, com a sua criação, com a sua providência. Isso é uma teologia, tá? O que seria a providência? Deus mesmo criou os meios para que nos alcançasse, para que nós tivéssemos a sua provisão diária, a providência divina. Os mais antigos usavam muito esse termo. Porque foi a providência divina. Sempre a gente está atento e entendendo que tudo que acontece conosco, somos filhos de Deus, não é isso? Ele é nosso Pai. Ele não nos deixou ao léu do mundo. Não. Ele cuida da sua criação. Isso é providência. Isso é uma doutrina bíblica, mas acaba sendo mais chamada de teologia, por quê? Porque a Bíblia não dá essa nomenclatura direta assim, né? A Bíblia só diz que Deus é o Deus de toda a providência, que ele está cuidando de tudo. Ele não é como alguns agnósticos, né? O que é um agnóstico? É um ateu frouxo. É um ateu que tem vergonha de dizer que é ateu. O agnóstico, ele diz assim, olha, eu até acredito que existe um ser supremo, mas ele está tão distante que ele não se interfere. Ele não se interfere com a sua criação aqui, com a humanidade. O agnóstico pensa assim. É um ateísmo, para mim, é um ateísmo disfarçado, né? Por quê? Porque quando você tira esse atributo divino, que é o atributo da providência, ele se relaciona com a sua criação. Ele não só criou, mas ele se relaciona. Ele sustenta. Mas e por que acontece tantas coisas ruins? Porque faz parte, inclusive, da providência dele, não ter criado as coisas ruins, tá? Não é isso. Mas faz parte, inclusive, ele permite que muitas coisas aconteçam justamente para chamar o homem para perto dele. E olha que tantas coisas ruins já aconteceram e mesmo assim as pessoas se endurecem ainda mais. Eu já dei esse testemunho em várias igrejas que eu preguei, que para mim a pandemia seria um grande avivamento. Eu criei uma expectativa muito grande. Eu falei, olha, a igreja vai se unir para orar, para buscar Deus, vai ser um quebrantamento, vai ser um chororô, vai ser um poder de Deus, e os ímpios vão ver essa ação poderosa da igreja, e vai ser um avivamento, vai ser uma das maiores colheitas que a igreja evangélica brasileira já experimentou. E isso não aconteceu. Primeiro, porque muitos crentes se endureceram durante a pandemia, se endureceram, e muitos ímpios também ficaram mais endurecidos ainda. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu soube de igreja que fechou. Eu soube de igreja que fechou durante a pandemia. Então, não é garantia nenhuma de que, mesmo Deus permitindo determinadas coisas, as pessoas se quebrantem. Mas a expectativa divina é essa. Pastor, isso tem base bíblica? Claro que tem. Pega Apocalipse, as trombetas, os cálices e o que mais? E os selos. As trombetas, os selos e os cálices, as taças. Todos os três são juízos divinos. Pode olhar, toda vez que um selo é aberto, que uma trombeta é tocada, selo, trombeta e o que mais? Selo, trombeta e... Ó, Carlinho tá ligado. Então, toda vez que uma trombeta é tocada, um selo é aberto, uma taça é derramada,
João olha para o trono e ele espera o que é que vai vir do trono. E a expectativa do trono, e quem está sentado no trono é Jesus, é de que, o povo vai se quebrantar, o povo vai... E, irmãos, não acontece. Não acontece. Então, eu costumo dizer que até os selos, as trombetas e as taças, apesar de serem manifestações da ira divina contra o pecado, ainda assim elas são uma ação misericordiosa de Deus para que esses que estão sendo punidos por seus próprios pecados, não é porque Deus é mau, mas é porque os seus próprios pecados têm consequências, mesmo na hora da punição, que essas pessoas se quebrantem. E isso, infelizmente, não acontece. Pelo contrário, tem hora que eles se endurecem ainda mais. Vão aceitar com facilidade o anticristo e por aí vai. Né? Beleza. Aí, eu dei aqui uma noção geral do que é teologia. Agora, vamos lá. Pastor, de qual teologia nós estamos falando? Nós estamos falando da teologia cristã. Teologia cristã. Tá? Por quê? Porque, infelizmente, gente, esse termo teologia se tornou próprio para qualquer tipo de discussão sobre qualquer Deus. Tá? Por exemplo, se você for estudar teologia numa faculdade, a faculdade, via de regra, ela não pode ter uma confissão. São poucas faculdades no Brasil que tem uma confissão declarada ali e que os alunos entram e já sabem, né? Por exemplo, se você entrar na Universidade Católica, você já sabe que o curso ali é um curso para católicos. Eu entrei na Faculdade Batista. Ok, então quem entrou na Faculdade Batista? Metodista, presbiteriana. Aí sim, já é uma faculdade que faz parte de um ciclo religioso. Agora, se não for, ela vai ser uma teologia que vai falar de tudo, de tudo. E pode entrar qualquer pessoa sem nenhum tipo de restrição, porque a lei não permite você impedir uma pessoa de ingressar num curso superior de uma instituição de ensino superior, a não ser que haja alguma confissão. Então, que teologia nós estamos falando? Teologia cristã. Teologia cristã, tá? E aí a teologia cristã, ela tem esses ramos. Foi basicamente isso que Hilton perguntou aí. Seria um subgrupo? Então, dentro da teologia, vai tentando fazer no seu caderninho aí a árvore, né? Nós temos teologia geral aqui. Aí abaixo desse verbete aí, teologia cristã, já para se diferenciar mesmo. Nós estamos falando aqui de teologia cristã, baseado na Bíblia, né? Do nosso Cristo, do nosso Salvador. Quem quiser outras teologias, vá com Deus, fique na paz. A gente não vai criar nenhum tipo de impedimento, mas a teologia que nós estamos estudando é a teologia cristã. E essa teologia cristã, ela pode ser estudada a partir de óticas, a partir de caixinhas. Nada de errado com essas caixinhas, não. Essas caixinhas, elas às vezes são pedagógicas, é para facilitar o entendimento, né? Ela pode ser estudada de forma sistemática, bíblica ou pastoral. Calma que eu vou dar os exemplos, ok? Eu vou dar os exemplos. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. Então, o que seria a teologia sistemática? É um ramo da teologia cristã que reúne as informações extraídas da pesquisa teológica, organiza-as em áreas de afinidade temática. Vixe, pastor, deu um nó na minha cabeça. Vai desatar esse nó aqui agora, ó. Eu vou pular esse slide aqui de propósito, depois eu volto nele. Pronto. O que é que esse slide aqui está dizendo?
Isso aqui. Isso aqui. Pastor, eu já entendi que a teologia sistemática, o próprio nome já está dizendo aqui, é uma sistematização, tá? Gente, pensa comigo, a Bíblia tem 66 livros, 66 livros, muitos capítulos, muitos versículos, que falam de temas dos mais variados. Alguém teve a ideia brilhante de dizer assim, opa, que tal a gente sistematizar esses temas, organizar esses temas dentro de grupos, né? Dentro de grupos. Quando você pega os livros de teologia sistemática, eu tenho alguns aqui, mas eu não vou levantar aqui agora para pegar, não. Mas eu vou compartilhar com vocês alguns e vocês vão ver como são grandes. São livraços. É livro de 1.500 páginas, 1.200 páginas. É daí para mais. Tem uns que se empolgam tanto que faz 2 volumes, todos dois da mesma espessura, né? É assim. Você pega um Hodge, por exemplo, que é uma teologia sistemática muito rebuscada, né, muito profunda, é um calhamaço aqui, e você... Ah, mas tem que sentar e ler tudo? Não, vai lendo, vai pegando por área, tá, gente? Aí o que é que acontece? Quando você pega esses livros, eles têm normalmente 8 áreas. A maioria, e são essas aqui que estão na tela para vocês, certo? A maioria das teologias sistemáticas, que são esses livros desses sistemáticos, que são autores. No Brasil, a mais popular é a de Wayne Grudem, né? É a mais conhecida, a mais usada, né, nos seminários e tal. É a de Wayne Grudem. Eu acho que é porque ele fala de maneira mais simples. Sabe aquelas pessoas que falam as coisas que parece que não quer que a gente entenda? Pois é. Normalmente, os teólogos sistemáticos, eles são assim. Parece que só eles querem entender, né? Porque usam um monte de termo difícil, complicado, fica usando latim toda hora. Você não sabe se ele quer falar, se ele quer latir. É brincadeira. Né? Essa piada é antiga, né? Então, assim, fica difícil entender, tá? Fica difícil. Mas Grudem, Wayne Grudem, ele é o teólogo sistemático mais conhecido no Brasil, disparado, né? Porque tanto pastores mais conservadores quanto pastores mais pentecostais gostam de Grudem. E ele vai lá e explica sistematicamente as principais doutrinas da Bíblia, né? Um outro que também é mais acessível, é menos acessível do que Grudem, porque usa uma linguagem um pouquinho rebuscada, né? Mas ele é mais aceito no meio reformado, que é Luiz Berkhof, né? Luiz Berkhof é um sistemático, é um pastor, um teólogo, né? Sistemático, e ele também é muito aceito aí no Brasil, né? Então, se vocês quiserem... Ah, eu quero comprar uma teologia sistemática, pastor, porque eu gostei do assunto e eu quero me aprofundar nas principais doutrinas da Bíblia. Aí eu vou dizer, opa, é isso aí. Você está no caminho certo. Porque um curso básico, você vai ter uma noção geral de cada doutrina dessa. Eu me comprometo com vocês que vocês vão terminar o curso aqui comigo tendo uma noção geral. Vocês não vão se assustar mais quando ouvir esses nomes aqui, né? Ramartiologia, misericórdia. Eu preciso falar disso no púlpito? Não. Mas você precisa saber estudar a doutrina do pecado de maneira sistematizada, né? De maneira sistematizada, tá? Então, assim, a maioria das teologias sistemáticas, os teólogos sistemáticos, eles dividiram todas as doutrinas cristãs dentro de 8 categorias. 8 categorias. A primeira aqui é a teontologia.
Pastor, eu preciso gravar esses nomes? Se puder, seria muito bom. Para você não ficar voando, né? Ah, eu ouvi o pastor falou, né? Alguém comentou, teontologia. Eu assisti um vídeo no YouTube e não entendi o que é. Para alguém, para alguém que está fazendo um curso de teologia, um curso básico, um curso de formação e tal, eu acho que fica ruim, né? Seria bom você saber, tá certo? Então, assim, teontologia, teologia própria. Esses nomes que estão do lado significa a mesma coisa, tá? Significa a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, teontologia, é, é, teologia própria e doutrina de Deus é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, tá? Então, se você ouvir o termo teontologia, é doutrina de Deus. É a sistematização de tudo o que a Bíblia fala sobre Deus. O ser de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, as manifestações de Deus. Tudo isso não está na Bíblia? Tá. Então alguém sistematizou isso. Sistematizou. Tá? Então é isso que é teologia sistemática. Não tem bicho de sete cabeças. Ramartiologia. Misericórdia, pastor. Eu vou demorar um ano para lembrar esse nome aí. Calma. É assim mesmo. Primeira vez que eu ouvi, eu achei até que era, sei lá, supermercado, é o Walmart, é o quê? Eu não sabia o que era. O professor falou, gente, eu sou professor de armatiologia. Aí a gente olhou para a cara dele assim, armate o quê, professor? A gente ficou sem entender. Cada matéria dessa aqui, gente, eu tive um semestre. No seminário, de 4 anos, a gente estuda cada uma dessas aqui durante um semestre, tá? Às vezes aparecem nomes diferentes. Tem seminário, por exemplo, que coloca assim, Teologia Sistemática 1, Teologia Sistemática 2, Teologia Sistemática 3. Aí, dentro de cada uma das três, eles dividem esses grupos. Eu acho ruim. Eu acho ruim. Eu acho que você tem que olhar cada teologia separadamente, dentro de um semestre, para você ter tempo de ler tudo o que por exemplo, falei do Gruden aqui, né? Ah, peguei todos os capítulos de Gruden que ele fala sobre o ser de Deus. E aí, durante 6 meses, dá para ler. Dá para ler. Agora, aqui, né, na correria, um curso que é mais básico e tal, aí a gente precisa enxugar isso. Não dá para a gente ler uma teologia sistemática toda em quantos encontros que a gente vai ter? Se eu não me engano, são 8, começando hoje, né? Serão 8, me parece são 7 ou 8 segundas-feiras, que a gente vai ver cada uma dessas doutrinas, tá? Ah, pastor, e por que sistematizar essas doutrinas? Por quê? Gente, lembra que a gente viu a importância da correlação? Quem lembra disso? Quando foi que a gente viu isso? A importância da correlação? Qual foi a matéria? Me lembra aí, por favor. Alguma alma caridosa aí? Salve seus colegas. Quando foi que a gente falou sobre Método devocional. método devocional? Mas foi só no devocional? Só lembro desse, pastor. Pronto, Carlinhos. Teve outro momento que nós falamos sobre correlação. Inclusive, vocês fizeram um trabalho. Método Oica. E isso que é o devocional, mas a gente, na matéria seguinte, nós vimos, lá em hermenêutica, de novo, não é isso? A importância da correlação, quando vocês fizeram aquele trabalhinho Isso. lá, da análise histórico-cultural,
vocês tiveram que fazer correlação de novo. Ok? Por quê? Por que que é importante? Gente, como é que eu vou estudar pneumatologia, que é doutrina do Espírito Santo, com textos soltos da Bíblia? É aconselhável? É prudente? O que é que vocês me dizem? É prudente um pastor, um pregador, um professor estudar sobre o Espírito Santo de forma solta, sem ter a visão do geral? Não é prudente, né, Carlos? Não é prudente, irmãos. Então, a teologia sistemática, ela vai te dar a noção do geral. Ela vai te dar a noção do geral. E a partir da noção do geral, vocês vão pegar esses pequenos temas que estão dentro do geral. Entendeu? Então, se eu não tiver a visão geral do Espírito Santo, eu corro o risco de, quando eu for falar sobre alguma obra dele, eu corro o risco de falar bobagem, de ensinar uma coisa deturpada. Então, por isso que eu gosto também da teologia sistemática. Entendeu? Ela é bíblica também? É. Só que ela é mais sistemática. Eu não tenho nem outro adjetivo, nem outro nome. Ela é mais sistemática. Você vai ter essa noção do todo, tá? Ah, pastor, e, por exemplo, se eu for pregar, eu tenho que ler a teologia sistemática toda de novo? Não. Me parece que se eu estudar isso daqui com seriedade, e a partir dessa seriedade ter a noção do todo, que talvez alguns aqui já tenham, tá? Não, eu já tenho essa noção do todo sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Eu não fico, sabe? Eu não entro em contradição quando eu estou falando do Espírito Santo. Por quê? Porque eu tenho uma visão do todo. A eclesiologia, doutrina da igreja. Eu tenho essa noção já, eu estudei de maneira sistemática, peguei todos os versículos que a Bíblia fala sobre igreja e fiz comparações e estudei. Então, queridos, a teologia sistemática, ela é muito importante para o discipulado, ela é muito importante. Ela é muito importante para a pregação, tá? Você ter a noção geral daquela doutrina, tá? Antropologia teológica. Antropos, lembra de quê? Homem, ser humano, tá? Então, antropologia teológica é o quê? É a doutrina do homem. É a doutrina do homem, tá? O que é que a Bíblia fala sobre a criação do homem? O que é que a Bíblia fala sobre a constituição do homem? Por exemplo, a gente fala que o homem é corpo, alma e espírito. Quem é tricotomista? Pastor, que nome é esse? Calma. Quando a gente for falar sobre antropologia teológica, vocês vão ver o que é. Quem é tricotomista crê que essas três realidades estão separadas: corpo, alma e espírito. Beleza. Só que tem os dicotomistas, que acreditam que alma e espírito é uma coisa só. É uma coisa só. Então, é uma parte imaterial. E o corpo é a parte material. Pastor, mas isso daí nem fede nem cheira. Não sei por que o povo fica querendo estudar essas coisas. Como assim? Se a Bíblia fala sobre isso, como é que não fede nem cheira? Se a Bíblia fala, tudo que a Bíblia fala é importante. A Bíblia não fala de corpo, alma e espírito? Lá em 1 Tessalonicenses fala isso, que o Senhor preserve corpo, alma e espírito, né, até o dia do Senhor e tal, íntegros. E aí? Não é uma coisa importante? É importante.
Agora, é claro que o que é desnecessário? É ficar debatendo, entrando em crise com isso, mas estudar o que a Bíblia diz nunca é algo desnecessário. Você está aconselhando uma pessoa, aí você vai falar com a pessoa, aí você vai explicar para ela que essa crise de identidade que ela está enfrentando tem muito a ver com as emoções dela, com aquilo que é a sua constituição imaterial, né? A sua alma, a questão da latência da alma, como alguns às vezes usam essa expressão. Aí, se você é dicotomista ou dicotomista, isso muito pouco importa. O que importa é que você acredita que o ser humano, porque é isso que a Bíblia ensina, tem uma parte que é imaterial. O que é imaterial, gente? Material não é o nosso corpo? Matéria, ó. E imaterial, com I no início. Imaterial. Esse I é de negação. Então, é aquilo que não é material. Parece uma bobagem. Parece. Mas tem crente que está começando a duvidar da constituição imaterial, da parte imaterial das coisas. É como se... Ó como isso é perigoso. Se você entende que você é só corpo e você foca só naquilo que é corpo, a sua pregação, o seu ensino vai sempre puxar para isso. As pessoas têm que se preocupar com o corpo, com o aqui e agora. É com a sua alimentação, é com o seu vestuário, é com a sua vida aqui e agora. Você tem que se preocupar com isso. E ignore que você tem uma alma eterna. Ignore. Ah, pastor, mas ninguém tem coragem de falar isso. Sim, não tem coragem. Mas o discurso já está tão carregado dessa convicção que acaba deixando transparecer. Vocês estão percebendo? Então, estudar isso daqui é para quê? Para reforçar as convicções que temos. O que é que a Bíblia diz? Que o homem ele tem uma parte material e uma parte imaterial. Não importa se é 3 partes separado ou não, não importa isso é secundário. Agora, eu creio nisso, e é por isso que eu preciso pregar o evangelho. Aí já vai puxando outras coisas. Beleza? Doutrina da Bíblia. A gente já viu em introdução bíblica. Bibliologia é aquela primeira matéria lá que vocês já fizeram. Então, eu vou gastar pouco tempo aqui, porque vocês já fizeram bibliologia, que é a disciplina de introdução bíblica. Como é que a Bíblia foi constituída? Como é que ela chegou até nós? Vocês não já viram isso? Então, nessa parte aqui, eu vou gastar pouco tempo. Eu só vou reforçar alguns conceitos importantes. Cristologia. Gente, a doutrina da pessoa e obra de Cristo. A gente precisa ler pelo menos uma vez na vida, de forma sistemática, tudo o que a Bíblia fala sobre a pessoa e a obra de Cristo. Ah, pastor, mas quando a gente lê a Bíblia assim, corrido, né? Eu pego um exemplo. Vou ler de Mateus a Apocalipse, Novo Testamento. Eu consigo, nessa leitura anual, semestral, seja lá o que for, eu consigo organizar tudo o que o Novo Testamento fala sobre a pessoa e obra de Cristo? Depende. Se eu for um gênio aí, né? Alguém que tem muita facilidade de perceber essas coisas, você vai marcando ali na sua Bíblia, vai fazendo as conexões, só que isso é difícil de fazer. Isso é difícil. O que os sistemáticos fizeram foi isso. Pegar a Bíblia e olhar versículo por versículo e ir conectando esses versículos, tá? Para mostrar que a doutrina da pessoa e obra de Cristo, ela é muito abrangente, tá? É muito abrangente. O que é que a gente estuda nisso aí, pastor? Oh, pensa comigo. A encarnação do verbo. Onde é que está isso na Bíblia?
nos evangelhos. Quando Maria se acha grávida do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre ela, reveste o ventre dela, ela engravida. Ok. Isso é a encarnação do Verbo. Parece uma coisa simples. Parece uma coisa simples, mas não é. Então, é uma das coisas que a gente estuda aqui na Cristologia. A importância dessa doutrina. Mas é só isso que a Bíblia fala de Cristo? Não. Fala um monte de outras coisas. Então, a sistematização ajuda a gente a ter a noção do todo. Pneumatologia, eu já antecipei, tá? A palavra pneuma tem a ver com sopro. Então, pneumáticos é um termo usado até de forma secular, que é tudo aquilo que é enchido, né? Preenchido com vento, com ar. Então, pneuma é esse sentido. O Espírito Santo, na Bíblia, normalmente ele aparece com esse nome, pneuma, que é vento, sopro, tá? Então, o Espírito Santo, a doutrina, ela é muito... Pulmão. Fala, Carlinhos, não entendi, não. É relacionado a pulmão também, né? Sim. Essa expressão também está relacionada a problemas de ordem pulmonar. Eclesiologia, doutrina da igreja, a gente também vai falar bastante sobre isso, quando chegar nessa parte. E aquela queridíssima de todos, né? A maioria das pessoas ficam logo agoniadas. Pastor, quando é que a gente vai falar de escatologia? Tá? Só que assim, eu já vou antecipando para vocês. Lembra que eu falei? Cada uma dessas disciplinas eu estudei durante 6 meses. Então, é diferente de você pegar 2 aulas, uma aula, vai ter umas aqui que eu vou conseguir dar em uma aula, vou dar uma reforçada no sábado. Então, assim, ler, tentem ler, porque só a aula não é suficiente, precisa de leitura. Ah, pastor, mas eu estou com pouco tempo, minha vida está corrida. Eu entendo perfeitamente. Aí você tem que ler pelo menos a apostila. A apostila, gente, você não pode abrir mão, tá? Tenta se organizar, tirar, nem que seja 10 minutinhos por dia, ó, 10 minutos, vou pegar a apostila aqui, vou dar uma lida, entendeu? Porque é o mínimo. Porque se você for ficar só com a aula, eu acho assim que vai ficar limitado. Não é que você não vai aprender nada, certo? Você vai aprender, mas vai ficar com um certo limite. Tá bom, queridos? Então, essa aula de hoje foi para apresentar a disciplina para vocês. Vou enviar ainda agora, a apostila já está pronta, já tem um tempinho, a apostila de teologia sistemática, tá? Aqueles que podem imprimir, amém. Aqueles que não, tentem ler no celular, no notebook, no tablet, do jeito que vocês conseguirem, tá bom? E é isso. A gente vai aprofundar aí nas próximas aulas. Na aula de sábado, agora gravada, eu já vou fazer aqui uma geral de teontologia. E na próxima aula online, segunda-feira, a gente provavelmente já conclui teontologia, tá? Para que a gente possa avançar para a matiologia e por aí vai, tá certo? Então, eu acredito que o que é que vai acontecer aqui? Vai dar mais respaldo de conhecimento para que a hermenêutica de vocês, ou seja, a interpretação da Bíblia, se torne cada vez mais aprimorada. Então, a teologia sistemática vai fazer isso, eu tenho certeza, tá? Vocês vão ter uma noção do todo e, a partir do todo, vai conseguir fazer uma interpretação cada vez melhor. Isso vai ajudar na pregação, isso vai ajudar na fé própria, né? A nossa fé está sendo alimentada também. Na medida que a gente conhece melhor a Deus e a sua palavra, nós também estamos sendo alimentados.
vai melhorar no discipulado, na forma de orientar as pessoas, e aí a gente só tem a ganhar com tudo isso. Tá bom, queridos? Alguma observação, alguma ponderação? O Wilson, meu presbítero, já descansou, Wilson? O povo tá quietinho hoje, Wilson. Eu acho que o final de semana foi puxado para todo mundo. Foi puxado. Foi, pastor. Foi um pouco mais tranquilo, né? Faz parte. Mas acabou em pizza. Acabou em pizza. Tá certo. Mas Boa, né, essa Wilson? parte foi boa. A parte foi boa. Ontem o dia foi Amém. bastante tranquilo. Amém. Vai dar tudo certo. Então, queridos, Deus abençoe, tá bom? Eu vou parar a gravação aqui, nós vamos orar encerrando.